Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje entrevista o Dr. Sérgio Lima, diretor de Finanças e Processos da Copanest, Cooperativa dos Anestesistas do Rio Grande do Norte. Nós vamos falar sobre a atividade do anestesista e os problemas que estão acontecendo entre a sua cooperativa e a Unimed no Rio Grande do Norte. Meu caro anestesista, Dr. Sérgio Lima, uma satisfação recebê-lo. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. A gente vai bater um papo sobre os problemas, sobre o papel do anestesista, sim, mas também sobre os problemas que estão acontecendo entre a Copanest e a Unimed. Renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite. Obrigado, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite e é sempre um prazer e sempre que precisar estamos aqui à sua disposição para falar sobre esses dois assuntos, anestesia e cooperativismo. Essa é a nossa linha. Isso aí. Doutor Sérgio, qual a importância do anestesista na segurança do paciente? Isso é uma coisa muito interessante, você vê, a anestesia ela nasceu em 1846, né? Dr. William Thomas Green Morton, em Boston, fez a primeira apresentação no dia 16 de outubro de 1846. Por isso que até hoje se comemora o dia do anestesista no dia 16 de outubro, em cima da data que dá considerada a primeira demonstração de anestesia com sucesso. E aí vem a evolução. E essa evolução foi lenta. Como a gente sabe, as coisas hoje em dia começam a andar mais rápido. Mas até na década de 60, aqui no Rio Grande do Norte, eram as freirinhas lá no Hospital Onofre Lopes, que elas usavam uma máscara que chamasse máscara de Oberdrame, que era uma máscarazinha com um gás em cima, pingava éter, e a freirinha ficava com a máscara, a pessoa cheirando aquilo, para se fazer o que fosse possível, né? E o clássico era que a freirinha segurava a máscara com a mão e um terço com a outra. Era o que ela podia fazer, era rezar para que alguém sobrevivesse. Então, se depois estivesse doendo, terminasse, mas deu tudo certo, não tem o que reclamar, deu tudo certo. Mas a coisa evoluiu e o anestesista começou a receber drogas melhores, equipamentos melhores, ter mais recursos e, com isso, dar a todos os nossos pacientes uma condição melhor de recuperação. Hoje, a anestesia já é uma coisa que se divide, inclusive, em especialidades. E uma coisa que hoje em dia já não é tão importante apenas só o transoperatório. É o pré-operatório, é o transoperatório e é o pós-operatório. É o conhecer o paciente sempre que possível, para que ele já saiba quem é aquele anestesiologista que vai tratá-lo. É o fazer um pós-operatório perfeito para que ele não tenha dor. E um pós-operatório ainda, aliás, o transoperatório perfeito e um pós-operatório ainda tão perfeito que ele tenha nenhuma dor ou o mínimo de dor. E para que isso aconteça, é preciso que tenha uma equipe bem entrosada e acostumada com aquele fato, com aquele tipo de cirurgia, que vai fazer com que isso ocorra e dê uma satisfação ao paciente que merece tudo isso. Como é que são formadas as equipes cirúrgicas, a relação entre anestesista e cirurgião? Aqui na nossa cidade, essa relação ela é uma coisa que vai se aproximando por uma série de coisas. Nós moramos numa cidade de, hoje, talvez, 800 mil habitantes, por aí, né? Então, assim, uma relação de médicos ainda muito familiar, vão se conhecendo, muitos se conhecem durante a faculdade, vão formando aquela relação e muitos também, anestesiologistas, se especializam em uma certa parte da anestesia e começam a procurar profissionais daqueles para trabalhar. E com isso vão gerando essa aproximação. Essa aproximação envolve a parte técnica e envolve também a parte de convívio normal. E ali gera-se um tipo de relação que permite que o anestesiologista cada vez mais se aprimore naquele tipo de procedimento. Então, se você tem um anestesiologista que ele trabalha com obstetrícia, ele se aprimora na raquianestesia, que é o principal evento. Se você tem um anestesista que trabalha com a cirurgia plástica, normalmente se aprimora em fazer anestesias peridurais. Não que os outros não saibam, os outros vão saber, mas vão ter uma certa dificuldade. Se o camarada trabalha com, o profissional trabalha com cirurgias de ombro, ele vai fazer um bloqueio diferente, que é um bloqueio do plexo braquial. Todos são treinados para fazer? Todos são. Mas a prática diária vai fazer com que isso se desenvolva de uma forma melhor.
Equipamentos vão se desenvolvendo. Então, por exemplo, hoje, esse tipo de bloqueio, por exemplo, hoje em dia se usa muito com ultrassom. Facilita muito esse tipo de bloqueio. Não é todo o anestesiologista que vai fazer isso. Por quê? Porque não está na vida dele normal, então ele não se prepara para isso. Aquele que está todo dia na cirurgia de ombro, na cirurgia de cotovelo, na cirurgia de mão, ele está muito mais bem preparado porque isso está no dia a dia. Qual é a sua especialização? Eu já tive um tempo, eu faço anestesia para obstetrícia, faço anestesia também para a parte de mastologia, mas o que eu mais faço é cirurgia plástica. Há muitos anos, eu trabalhei muitos anos com a doutora Valéria Carla, que hoje não está mais operando, mas foi uma cirurgia muito conhecida aqui na cidade. Eu tive uma relação de mais de 20 anos de trabalho com ela, então fiquei muito nisso. E também fiz muito parte de equipes de gastroplastia, né? A cirurgia bariátrica. Eu praticamente fiz desde a primeira cirurgia bariátrica do estado, que foi no ano de 2000. Eu fazia isso com o Dr. Eudes Godoy, depois, por outras razões, ele foi se afastando um pouco do trabalho privado, foi caminhando mais para o lado da universidade e acabou que hoje em dia eu não tenho mais essa proximidade. Mas eu diria a você que pelo menos as 50 primeiras cirurgias bariátricas da cidade fui eu que fiz. Que beleza! Então tem uma experiência vastíssima. Agora, doutor Sérgio Lima, o que é a Copanest? E há quanto tempo ela foi fundada? Como é que funciona ela? A Cooperativa de Anestesia do Rio Grande do Norte, a Copanest, é um grande orgulho para todos os anestesiologistas da cidade e todos os que chegam aqui. Ela está completando no próximo dia 5 de abril 30 anos. 30 anos de história, 30 anos de luta em defesa do trabalho do anestesista. Lá nós temos mais de 20 colaboradores, num trabalho incessante para que o processo funcione correto. Essa, inclusive, é hoje minha responsabilidade. E eu estou envolvido nesse processo há, pelo menos, como gestor, há 12 anos. É um bom tempo que eu tenho na gestão da cooperativa. E há pouco tempo, para vocês terem ideia de como a coisa funciona bem, como há uma felicidade, nós tivemos um trabalho lá que nós temos um planejamento estratégico, temos uma empresa que faz o planejamento estratégico. E dentro desse planejamento, a equipe que fazia o planejamento estratégico foi fazer uma pesquisa de clima e estudar o comportamento dos nossos colaboradores, a satisfação dos nossos colaboradores, e nós fomos chamados. E eles disseram: Sérgio, a gente está chamando vocês porque aconteceu uma coisa aqui que não é comum, e nós estamos precisando que vocês vão com a gente para um simpósio que vai ter, porque nós fizemos uma pesquisa de satisfação entre os colaboradores da Copanest. Isso é uma pesquisa feita anônima e sem a presença, nós nem sabíamos o que estava acontecendo. Os colaboradores não se identificam. E o seguinte, deu que apenas 15% dos colaboradores estão satisfeitos com o trabalho aqui na cooperativa. Os outros 85% estão muito satisfeitos. Então, nunca vi isso. Então, nós fomos chamados, nós inclusive participamos desse simpósio de gestão de pessoas para explicar um case de uma empresa que todos são felizes, uma empresa que dá condição aos seus colaboradores e que muitos querem trabalhar lá. Nós participamos, fazemos que isso seja sempre de uma forma, no melhor clima possível. Nós contratamos menores aprendizes. Os menores aprendizes que saem da cooperativa, muitos deles já viram colaboradores, e os que saem, já saem com o emprego certo, porque todo mundo quer alguém que trabalha na cooperativa. Essa é a nossa cooperativa de anestesia, que nós temos muito orgulho. E nós estamos lá para brigar pelo honorário dos nossos cooperados, dos anestesiologistas. Explorar? Não. Mas um honorário justo. E é isso que nós buscamos, de forma negociada, com o mercado livre, como deve ser. Agora, o que houve entre a Copanest e a Unimed? Isso é um problema muito antigo, digamos assim, de origem antiga, porque no ano 2000 os anestesiologistas saíram da Unimed. Naquele momento havia uma Unimed com problemas internos, nós tínhamos uma cooperativa que funcionava muito bem nossa, e nós entendemos naquele momento que a Unimed não era interessante para a especialidade de anestesiologia, porque ela tinha problemas financeiros, ela tinha um déficit mensal muito alto naquela época, e quem pagava isso eram os anestesiologistas, que não promovem nada, não demandam nada. É uma especialidade diferente das outras, porque enquanto um cardiologista, um oftalmologista ou qualquer cirurgião, eles solicitam exames, solicitam cirurgias, solicitam coisas, a anestesiologia ela não solicita nada, ela só recebe e faz. E chegou um ponto que nós não tínhamos o que fazer,
porque nós recebíamos o nosso honorário, éramos descontados de grande parte, lógico, nós éramos cooperados, tinha que ser descontado, para que pagasse a dívida da empresa, para que a empresa não entrasse numa situação muito pior e quebrasse. E é isso que se faz, que eles chamam de prorata, que é um rateio de perdas, o que é correto, né? O que não é interessante é que esse rateio prossegue mês a mês, e nós ficávamos tentando, esperando que isso parasse de ocorrer, que a empresa se levantasse. Como isso não ocorria, houve um levante na época e nós resolvemos sair. E aí, muito bem, viramos prestadores de serviço, apenas uma troca, prestador de serviço. E quando eu sou prestador de serviço, eu já não me submeto mais a esse rateio, porque eu não sou mais sócio, eu não sou mais dono daquilo ali. Então, os acordos passaram a ser feitos em negociações, negociações com o Mercado Livre. Então, a negociação é uma negociação aberta, ano a ano foram sendo feitas negociações. Até aí tudo bem, e isso rolou muito bem por muito tempo, mas de um tempo para cá, a gente começou a perceber que não dava mais para continuar com uma coisa que é um formato inadequado de relacionamento entre a Copanest e a Unimed. Como assim? Como nós somos prestadores de serviço, nós temos direitos pela ANS de formas de cobrança às operadoras de saúde, que são os nossos clientes. Então, se eu faço um serviço, eu tenho que lhe cobrar. Né? Eu preciso lhe cobrar, você não precisa me pagar. Você precisa, depois disso, me responder. Tome seu pagamento ou não vou lhe pagar porque a sua cobrança está errada, por isso e isso. Se eu perceber que a minha cobrança estava errada, eu aceito. Se eu não perceber que está errado, eu vou questionar novamente você. Esse formato, a ANS criou e regulamentou. Tem uma via toda para isso. Chama-se TIS, Trânsito de Informações da Saúde Suplementar. Ela diz que o plano de saúde ele tem que ter um portal. Esse portal ele tem que receber a minha informação, devolver a informação e depois eu vou ter que continuar a conversa por esse caminho. Olha, eu não lhe paguei porque não está liberado. Aí eu mando, olha, está aqui, eu mando a descrição cirúrgica dizendo que foi feito. E assim vai a discussão. E com todos os planos de saúde isso funciona, menos com a Unimed. Com a Unimed, o procedimento sai do hospital e eles não querem que eu cobre. Ele vai para a Unimed e da Unimed vem para mim. Só que como eu não cobrei, o valor que chega muitas vezes não é o que eu cobrei. E também muitas vezes nem chega. E quando eu vou questionar, eles dizem, não, a culpa foi da clínica que mandou errado. Eu não tenho nada com aquela clínica, a clínica não tem nenhuma responsabilidade comigo. A clínica é responsável pela clínica. O TIS da clínica é o TIS da clínica. O TIS do hospital é o TIS do hospital. O TIS da Copanest teria que ser o TIS da Copanest, mas não é. Com isso, as dívidas começam a crescer. E o pior, que isso é ruim para a Unimed, que é isso que incomoda a gente. Quando ela me paga menos, ela fecha o mês e ela me paga achando que me pagou tudo. E ela fecha o mês contábil dela como se tivesse encerrado. E a dívida, quando eu olho, tem dívidas. E aí eu devolvo. E aquilo volta e não está contabilizado. E foi esse o problema que foi gerado. Então, gerou um momento agora que estava com dívidas de 2021, 2022 e 2023. Nessa confusão, nós conseguimos dividir. Olha só, nós dividimos 2021, 2022 e 2 meses de 2023 em 12 vezes sem juros. Doutor Sérgio, nós vamos dar só um breakzinho, a gente continua esse raciocínio, seu raciocínio, no segundo bloco. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro.
gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo. E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o Dr. Sérgio Lima. Sérgio, a propósito, vamos concluir aquele seu raciocínio, mas eu já faço uma pergunta. É grande a dívida da Unimed para com a Copanest? Hoje, o problema, a dívida é grande, mas ela é sanável. O problema é o formato que vinha ocorrendo, como eu acabei de explicar, que esse formato faz com que, por mais que você pague a dívida, ela nasce, cresce mais do que o que você consegue combater aqui atrás. Então, eu preciso modificar isso. E isso faz com que eu tenha um contato, principalmente por causa da minha função, que sou diretor de processos, um contato muito grande. Eu acho que, às vezes, eles até ficam chateados de tanta presença que eu tenho. Mas eu sou cobrado pelo meu cooperado. Porque o meu cooperado que deixa de receber, já aconteceu de clínicas, por exemplo, 3 meses sem receber. E o camarada diz, eu estou trabalhando e não estou recebendo 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu tenho que resolver. Então eu vou lá. E isso incomoda a minha presença de estar lá, mas eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser cobrar. Tento sempre fazer da melhor forma, tento sempre trazer a Unimed para dentro da gente, para uma parceria, até porque eles são cooperativa, nós somos cooperativa, nós temos que ter parceria. Isso é princípio cooperativista, intercooperação. Inclusive, há poucos dias, nós trouxemos para Natal um dos maiores especialistas em inteligência artificial do Brasil, Elbert Costa. Ele tem um dos livros mais vendidos da Amazon, chegou a ser o primeiro lugar da Amazon, que é o ChatGPT e outras inteligências artificiais explicado. E a primeira coisa que eu fiz quando nós trouxemos ele para cá foi ligar para os dirigentes da Unimed e também para os colaboradores da Unimed e dizer, venham para cá assistir. Convidei todos. Quer dizer, o interesse nosso é de melhorar, essa relação sempre foi. Mas agora, no final de novembro, nós fomos surpreendidos, ainda numa negociação contratual, de um contratozinho pequeno que a gente tem com eles, que é de um plantão, que nós tivemos uma reunião no dia 28 de novembro, estava tudo resolvido. Quando foi no dia 30 de novembro, às 14h17, nós recebemos uma mensagem dizendo que nós não precisávamos mais ir a partir do outro dia e que teria uma equipe de anestesia, outra, que é uma equipe que hoje faz trabalho para o Apvida, que não é da nossa sociedade, que não é, e que isso não tem nenhum problema, mas realmente não é da sociedade da anestesia, são pessoas que eu não conheço ninguém, não há nenhum problema, mas eu não conheço ninguém, e nós fomos retirados abruptamente. Eu acho que uma relação de quase 20 anos não merece um tratamento desse tipo, porque se você tem um contrato, você tem que ter um prazo para que você avise, dê um aviso prévio. Nós tínhamos avisado que já estávamos, inclusive, há 1 mês sem contrato, sem renovação contratual de valores, e que nós tínhamos pedido o quê? O IPCA, o básico, e estávamos negociando. Inclusive, tínhamos mandado até uma proposta sem IPCA, sem nada, mas fomos surpreendidos e de lá para cá a coisa desandou. Por que a Unimed tem rejeitado as propostas da Copanest? Logo que começou esse problema, eu procurei o presidente, acho que no dia 22 de dezembro nós tivemos uma reunião, isso foi informal, porque até eu sou colega de turma, nós tínhamos uma proximidade, e fui falar para ele, vamos resolver isso, não vamos deixar isso dessa forma. E levei uma proposta em relação até a esse plantão do hospital, e que pegava globalmente, que reduzia os custos da Unimed em torno de 6 milhões de reais no ano. Era uma proposta muito boa. Ele ficou de ver, não me respondeu, e depois veio responder que queria fazer isso, mas mantendo o grupo lá. Ora, se o que criou o problema foi a entrada desse grupo, porque a entrada desse grupo, ela tira o meu cooperado de dentro da Unimed. Então, tinha gente que trabalhava nesse plantão, que perdeu toda a sua renda. E eu brigo por quê? Por espaço para os meus cooperados. A nossa briga é sempre por espaço. A gente está sempre atrás de gerar novas situações de trabalho para que a gente possa colocar o nosso cooperado. Hoje a gente tem uma possibilidade de contrato com a Copirne, que é uma cooperativa das prefeituras do interior do Rio Grande do Norte, de saúde, que eles se juntam para fazer um trabalho de saúde, que a gente está querendo colocar cooperados até em Pau dos Ferros. Já existe negociação para Pau dos Ferros, Currais Novos, Caicó, Mossoró.
Nós queremos interiorizar até para aproximar os usuários todos de terem a oportunidade de ter uma melhor qualidade de anestesia. Então, é isso que está acontecendo. A decisão da Unimed de proibir a entrada dos cooperados da Copenhague prejudica a formação das equipes? Você imagina que essa proibição, inclusive, é ilegal pelo nome do CRM. Né? O cirurgião tem direito a escolher e o profissional anestesiologista também. O contrato está vigente o contrato entre a cooperativa de prestação de serviços eletivos. Mas a Unimed unilateralmente decidiu que não deixaria mais os nossos cooperados da Copanest entrar no hospital, que já não tem relação com o plantão, que era só urgência. Aí já tem relação com a eletiva que está vigente. Aí você quebra relações entre cooperados cirurgiões e o meu cooperado anestesistas, algumas de anos, algumas de décadas. Incrivelmente, tem pessoas com décadas que trabalham. E vão ser proibidos e vão receber outra pessoa. Quando eu trabalhava com a doutora Valéria Carla, trabalhamos 20 anos juntos, né? Lógico, tinha vezes que eu não podia, mas eu tinha aquelas pessoas muito certinhas. Às vezes ela chegava a receber uma paciente, a paciente dizia, doutora, eu vou me operar, mas eu queria trazer o anestesista que eu conheço, não sei o que. Ela dizia, não, minha filha, melhor não. Aí a pessoa dizia, não, mas eu faço questão. Ela dizia, não, eu prefiro não, sabe por quê? Porque quando chegar lá, eu vou ficar nervosa, preocupada, eu vou me desconcentrar da minha cirurgia, porque eu vou ficar preocupada com você, vou ficar preocupada olhando para o monitor, enquanto quando está o meu anestesista, eu conheço ele, eu sei os posicionamentos dele na sala, eu sei até se está acontecendo pelo próprio posicionamento dele. E ela mesmo me dizia, Sérgio, eu lhe conheço onde você está. Quando você se aproxima do paciente, eu já começo a ficar preocupada, já lhe pergunto alguma coisa. Quando você está num certo posicionamento, eu já fico tranquila. Então, ela não tem muita preocupação, porque ela tem confiança. Então, isso é muito importante para o cirurgião, trabalhar na paz, com a tranquilidade, com a confiança, porque isso é um jogo também, isso é uma coisa que precisa ter interação entre os dois, né? Então, quando você coloca lá e diz, sua sala é aquela, o anestesista está lá dentro. Isso não é interessante para um cirurgião que preze pelo melhor resultado. Aquele anestesista pode ser competente, mas ele não domina o mundo, ele não conhece a equipe, ele não conhece a rotina cirúrgica daquela equipe. O resultado pode ser ótimo? Pode vir a ser, mas nunca vai ser igual àquele camarada que está lá, que forma uma equipe entrosada, que já sabe o que se deve fazer no pré, o que se deve fazer no trans e o que se deve fazer no pós. Doutor Sérgio, a propósito, você vê, de qualquer forma, alguma alternativa de entendimento entre a Copanest e a Unimed, ou entre a Unimed e a Copanest? É claro que tem. Sempre tem. O diálogo sempre é a maior arma. Nós buscamos sempre o diálogo. E não tem outra alternativa. Tem que ser na base do diálogo. E nós temos um entendimento que isso vai ter que acabar. E é preciso ter um pouquinho de bom senso. Nós já cedemos ao que podemos, nós já tiramos da carne até que percebemos que o problema não é financeiro, o problema é emocional. Precisa sair essa carga emocional, é preciso voltar todo mundo a colocar os pés no chão e acreditar, porque como diria Fernando Sabino, um grande escritor que eu gosto muito, ele disse, no final, tudo acaba bem. Se não acabou bem, é porque ainda não terminou. É verdade. E eu desejo que realmente esse bom senso possa prevalecer. Realmente, eu tenho conversado com alguns anestesistas que estão preocupadíssimos com isso que está acontecendo entre a Unimed e a Copanest. Eu, inclusive, quero mandar um abraço para o doutor Leandro, que tive a oportunidade de entrevistá-lo ano passado, anestesista como você, que... Competente, e quero mandar um abraço para ele e para todos os anestesistas que estão nos assistindo nesse momento. Agora, você preside a FEBRACAN. Isso. A Federação Nacional das Cooperativas. Brasileira de Cooperativas de Anestesia. Como é isso? O que é essa federação? Somos a Federação Brasileira de Cooperativas de Anestesiologia. Eu tenho a honra hoje de ser o primeiro presidente potiguar da Federação Brasileira, que é uma cooperativa de cooperativas. Ela une todas as cooperativas do Brasil, buscando os interesses, juntando forças, porque essa é a base do cooperativismo, para buscar os nossos interesses e, em conjunto, conseguirmos mais. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro de uma necessidade da FEBRACAN. Reforma tributária. Nós estamos no meio de uma reforma tributária. E numa reforma tributária você precisa ser ouvido. Não é para você ter vantagens, mas para você ter o seu negócio mantido,
ter a condição de manter. E se você não é ouvido, muitas vezes não é por maldade, mas ali, naquela troca de informações de como deve ser melhor feita a tributação, você termina sendo punido por falta de uma mãozinha para levantar e dizer, epa, peraí, isso aí me prejudica. Vamos ver se a gente faz um texto melhor. Então a gente se reúne, temos a FEBRACAN, nós temos a OCERN, que é uma organização de cooperativas que nós fazemos parte. A FEBRACAN, ela faz parte da OCB, que nos recebe lá sempre muito bem. Então, com isso, nós conseguimos ter voz, conseguimos distribuir. Essa minha presença na FEBRACAN é uma amostra, porque não é Sérgio que está na FEBRACAN, é a Copanest RN que está na FEBRACAN. É a representação, porque aqui fui presidente, fui diretor técnico, hoje sou diretor de finanças e de processos. E só estou lá porque eu tenho essa equipe aqui, que me ajuda. E a Copanest Rio Grande do Norte tomou um impulso tão grande que hoje é um exemplo no Brasil. E eu fui levado à FEBRACAN, sou presidente hoje pelo 2º mandato. Eu fui reeleito. Segundo mandato? Eu fui eleito, reeleito, ainda tenho mais um ano de mandato. Isso é uma satisfação muito grande para mim, a proximidade com todos, com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que também me respeita muito, porque nós somos hoje a 2ª maior entidade em números de anestesistas do Brasil. Só perdemos para a Sociedade Brasileira, que aí engloba todos os anestesistas do Brasil. Qual o cenário atual das operadoras de saúde suplementar? Grandes empresas estão surgindo e começa um caminho de uma verticalização desses hospitais, dessas empresas, e isso é muito prejudicial à classe médica. Isso faz com que a gente tenha uma importância bem diminuída, a formação de alguns conglomerados hospitalares que pegam os profissionais, unem e começam a restringir os seus ganhos. Então, esse momento é um momento muito complicado. As cooperativas vamos dizer assim, um campo de resistência a isso aí, porque lá nós estamos sempre brigando pelo honorário do médico, nós temos a defesa do honorário do médico e nós vamos brigar até onde for possível. É uma briga difícil, é uma luta de gigantes contra pequenos. Essa briga mesmo com a Unimed não deixa de ser uma luta de uma gigante contra uma empresa bem menor, e nós estamos enfrentando essa dificuldade. Mas enquanto tiver condição, assim, os nossos cooperados são todos unidos, porque nós entendemos uma coisa, isso é um entendimento, vamos dizer assim, que nós trazemos para dentro da nossa empresa cooperativa e para a cabeça de todos os cooperados. Sozinho, você pode ir mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E é assim que nós fazemos. Doutor Sérgio, infelizmente, o programa é bem rapidinho, são só 30 minutos e o diretor já mostrou o reloginho 2 vezes. Ao invés de encerrar o programa agora, voltar a palavra para você se dirigir ao nosso telespectador e telespectadora, principalmente aos anestesistas, as anestesistas que estão nos assistindo, e dar a sua palavra de esperança, de expectativa, de que esse problema poderá ser resolvido. Eu quero falar não só para os anestesistas, eu quero falar para os usuários da Unimed, porque nós temos compromisso com os usuários da Unimed. Então, você que é usuário da Unimed, e eu sou usuário da Unimed, nós estamos buscando uma solução, nós temos interesse na solução, e para nós, essa solução, ela passa pela segurança, ela passa pela qualidade, ela passa pelo respeito. Então, vamos continuar nessa briga. Essa briga não é só pela anestesia, essa briga também é pela segurança, e ela já se mostrou que não é uma briga financeira, é uma briga muitas vezes emocional. Então, vamos ver se a gente consegue colocar os pés no chão, se a gente consegue respirar um pouco, pensar e trazer de volta a nossa rotina normal, porque é assim que funciona o mundo médico em Natal, a parte cirúrgica. E não é interessante, por questões de verticalização, modificar e quebrar essas equipes. Muito obrigado mais uma vez, doutor Sérgio Lima, por ter aceitado o convite. Eu que lhe agradeço pelo convite. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a sua costumeira audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Sicredi. Pode sonhar. Juntos, a gente realiza.